Olá, queridos, a paz, tudo bem? Eu quero lhe dar as boas-vindas ao nosso canal para juntos estarmos cultuando ao nosso Deus. Aproveite que está apenas no começo e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos então adorar ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos e um bom culto. Tu és grande, Jesus, Tu és maravilhoso, Deus. Todo tempo queremos agradecer a Ti, adorar o Senhor. Você pode ficar de pé na sua casa, você pode nesse momento entrar no fundo, no mais profundo com Deus. Oh, Jesus, nós Te adoramos, Deus, Tu és Rei, Tu és soberano, Tu és poderoso, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte.
Glória a Deus! Nós vamos agora fazer algo que é muito importante e eu gosto sempre de frisar, lembrar que também é um momento de culto a Deus. Não é um momento de sair, não é momento de você sair dessa conexão, mas ficar conosco e ter o privilégio de investir no reino de Deus através da nossa igreja local. E você pode estar fazendo isso de diversas formas. Você pode fazer agora mesmo, no conforto da sua casa, usando o seu celular, apontando para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente seguro, onde você vai realizar a sua transferência. Se você preferir, indo ao longo da semana a uma casa lotérica, uma agência bancária e expressando também a sua generosidade. É muito importante entender isso, que a medida que nós semeamos é a mesma medida que nós estaremos colhendo. E a Bíblia fala ali em Provérbios, no capítulo 11, eu quero ler 2 versículos com vocês, os versos 24 e 25 do livro de Provérbios, no capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então aqui está muito claro o caminho que precisamos percorrer para sermos abençoados. É expressando a nossa generosidade. Então quero orar com você e você vai ter alguns minutos para fazer isso agora, para estar expressando a sua generosidade e abençoando o reino de Deus através da nossa igreja local. Vamos orar juntos então, por favor. Pai, muito obrigado, porque nós entendemos que é um privilégio ser um dizimista, ser um ofertante na tua casa. Deus, nós queremos com alegria e com generosidade depositar agora, semear as nossas sementes neste solo que é fértil e nesse solo que nos garante uma colheita abundante. Abençoa o teu povo, Deus. Eu oro para que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Receba, querido, a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus e uma boa semeadura. Amém. Glória a Deus. A paz de Jesus para todos. Com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para mais um culto da vitória. Amém, irmãos? Você que está aí da sua casa, eu tenho certeza que você nessa noite vai ser muito edificado, muito encorajado através dessa palavra poderosa que nós vamos estar ministrando. E tenho certeza que Deus, Ele vai falar ao meu coração e ao seu coração. Amém, queridos? Nós estamos aí trazendo sempre uma mensagem de encorajamento, né? Uma mensagem que nos traz
uma reflexão também daquilo que nós somos no Senhor, das nossas qualidades como discípulos. E eu nessa noite quero compartilhar com você, amados, uma passagem que eu estou meditando nela já há umas 2 semanas, e o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre essas qualidades que um cristão, que um discípulo deve ter. Amém? E eu vou compartilhar com você no livro de Mateus, capítulo 5, do versos 1 ao 16. Você que está aí na sua casa, se estiver com a sua Bíblia ou se estiver aí com o seu celular, você também pode estar acompanhando. Amém, queridos? Vamos então, é um texto muito conhecido, né, por muitas pregações que já foram feitas através dessa passagem, mas hoje eu quero trazer algo assim que possa nos edificar de uma forma que nós possamos ser encorajados cada vez mais através da palavra de Deus. O livro fala das bem-aventuranças, amém, querido? Dos bem-aventurados, né? Vamos dizer assim. Mas o tema da nossa mensagem hoje é a marca dos verdadeiros discípulos de Jesus. Por que eu coloquei esse tema? Porque Jesus, por ser o nosso professor, né, por ser um homem sábio, um homem que sabe ensinar, que sabe como nos mostrar, né, aquilo que o nosso Deus quer de nós. Então, ele chama o seu discípulo, a Bíblia diz que ele vinha do monte, né, e ali ele se assentou e os seus discípulos sentaram para ouvi-lo falar. E Jesus, ele explicou aos discípulos, né, como que nós precisamos ser, ou seja, as qualidades que nós precisamos ter para sermos identificados como os verdadeiros discípulos de Jesus. Amém, queridos? Não como o mundo, né, como as coisas deste mundo, mas sim como a palavra de Deus nos ensina. Não é como as coisas terrenas, mas como a palavra de Deus nos ensina. Vamos então acompanhar aqui no texto para nós entendermos melhor. Em nome de Jesus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versos 11, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Versos 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída
sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos fazer uma oração. Inclina a sua cabeça aí onde você está, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, que venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Meu Deus, nesse momento eu quero colocar a minha vida e o meu coração na sua mão. Quero pedir ao Pai nesse momento que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Que o teu Espírito Santo possa agora me conduzir, ó Deus, a levar essa palavra, Senhor, de acordo com a sua vontade, Deus. Eu sou dependente do Senhor, eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Então, nesta hora eu lhe peço, Pai, que a sua palavra não só alcance o meu coração, mas também o coração de todas as pessoas que estiverem assistindo, Senhor Jesus, a esse culto da vitória. Que nesta noite o Senhor possa fazer com que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que o nosso coração esteja também aberto para receber a sua palavra. É isso que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, na certeza de que essa palavra ela vai ao encontro de cada pessoa, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor determinar. E eu tenho certeza que muitos serão edificados e encorajados em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Bem, falando das bem-aventuranças, nós podemos falar bem-aventurados. Bem-aventurados, queridos, significa muito feliz, né? Uma pessoa que é cheia de felicidade. Isso nos traz vamos dizer assim, uma percepção daquilo que é felicidade. O que é felicidade para mim e para você? O que você pensa sobre isso? Ou o que você entende sobre felicidade? Este texto ele nos faz entender o que Jesus mostra, né, sobre as bem-aventuranças, né, os bem-aventurados ou os felizes. Muitas pessoas pensam que para ser feliz é preciso ter bens ou muito dinheiro, fama, poder, enfim. Mas Jesus nos mostra que felizes são. Primeiramente ele fala, né, os pobres de espírito. Felizes são vocês porque são pobres de espírito. Jesus ensinando aos discípulos, ele fala isso. Mas o que é ser uma pessoa pobre de espírito? Às vezes as pessoas devem pensar, ser pobre de espírito? O que é isso? Mas Jesus fala, querido, que nós precisamos ser pobres de espírito. Jesus, ele sempre vai, né, na contramão do mundo, das coisas que o mundo pensa. Porque ele é muito sábio ao nos ensinar. Significa, querido, que nós dependemos do Espírito Santo, que nós não somos nada, que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Amém? Nós precisamos reconhecer que tudo vem dele, tudo é para ele e que nós dependemos dele. Por isso nós podemos dizer que somos pobres de espírito, porque dependemos do Espírito Santo. Nós não somos nada, querido, diante do nosso Deus. Por isso dependemos dele e temos que ter essa percepção de sermos pobres de espírito. Mas isso não quer dizer que seremos uma pessoa humilhada por causa disso, não. Pobre de espírito é reconhecer que você depende do Espírito Santo, depende do Espírito de Deus, que você não é nada
amém, querido? Mas com a capacitação do Espírito Santo na sua vida, você se torna uma pessoa feliz, uma pessoa muito feliz, amém? Bem-aventurados são os pobres de espírito. Isso significa reconhecer que nós, não somos nada e que precisamos muito de Jesus. Jesus também fala sobre os que choram. Precisamos entender isso. Às vezes a gente temos uma percepção, querido, do que é chorar, né? Por que a pessoa chora? Talvez você pensa que homem não pode chorar, você talvez aprendeu isso desde criança. Eu, por exemplo, muitas vezes as pessoas falavam, olha, homem não pode ficar chorando, homem não chora. E às vezes a gente traz essa questão, para a nossa própria vida e cresce com isso. E quando chega um determinado momento, você precisa chorar, você precisa se quebrantar e você endurece o coração. Você não tem a sensibilidade de que você precisa ser quebrantado, chorar. Por isso Jesus ensina, olha, independe se você é homem, mulher, se você é criança, se você é jovem, se você é adulto, é velho, ou seja, é idoso, nós precisamos ter um coração quebrantado, porque ele fala que os que choram serão o quê, querido? Serão consolados, amém? Então, quando nós temos um coração sensível, a gente chora, a gente é quebrantado. Tem pessoas que são orgulhosas, que acham que se chorar, ela vai estar se humilhando, ela vai estar assim, se rebaixando por causa disso. Mas não, Jesus nos ensina que quando nós choramos, quando nós deixamos sair aquilo que está dentro de nós, nós somos consolados pelo Espírito Santo. Amém, querido? Então, aprenda a ser sensível, aprenda a ser quebrantado, porque essas qualidades, querido, precisam estar dentro de mim e dentro de você, como discípulo, porque o mundo não pensa dessa maneira. Mas nós, como discípulos, é isso aonde Jesus quer chegar. Ele quer nos ensinar como nós devemos ser para sermos bem-aventurados, para sermos felizes. Porque felicidade, querido, não é pelo que nós temos. Amém? Ser feliz é aquilo que você é, aquilo que vem de dentro de você. Porque muitas vezes as pessoas elas têm muito dinheiro, as pessoas elas têm fama, mas elas não são felizes. Elas trazem uma certa aparência de felicidade. Tem pessoas que são milionárias, que têm muito dinheiro, mas não têm paz interior. Ela não tem alegria, ela não tem uma boa família, não tem uma estrutura. Entende, querido? Então, a gente vê, porque se dinheiro trouxesse felicidade, famosos não entrariam em depressão, não ficariam doentes, não se separariam. A gente vê isso acontecer no mundo. Mas os que são de Deus, aqueles que são os verdadeiros discípulos, querido, são felizes porque aquilo que nós somos é o que vai representar a nossa felicidade. Não é pelo que nós temos, mas é pelo que somos. Amém? Você entende isso? Jesus está querendo trazer isso à nossa memória. E ele fala mais no terceiro versículo, ele fala, felizes, ou seja, bem-aventurados, humildes, os mansos, pessoas que sabem que ele precisa amar, precisa cuidar, precisa obedecer, ser humilde, querido. E pessoas mansas é reconhecer que nós precisamos amar mais as pessoas, ter a humildade de reconhecer que você precisa amar o teu próximo.
Jesus, ele até vai mais além, ele fala que nós precisamos amar até mesmo os nossos inimigos. Amém? Isso é ter humildade. Isso não vem de fora para dentro, isso vem de dentro para fora. Então nós precisamos ter essa percepção dentro de nós. Quem nós somos? Qual tem sido as suas atitudes em relação a isso? Você tem sido uma pessoa humilde? Você tem amado as pessoas? Você tem sido uma pessoa mansa, que apazigua qualquer coisa, qualquer situação que aconteça? Sabe, nós precisamos pensar, precisamos ser inteligentes com aquilo que Jesus quer que nós sejamos. E essa passagem, ela me trouxe assim uma reflexão muito grande. E eu preciso me enquadrar também nessas qualidades. Amém, querido? E eu tenho certeza que se nós tivermos um coração humilde ao ponto de reconhecermos que nós temos errado, temos ido pelo lado errado, termos essa humildade, nós vamos passar a amar mais as pessoas, a cuidar mais das pessoas. Amém, queridos? Em quarto, ele fala também dos que têm fome e sede de justiça, ou seja, bem-aventurados são vocês que têm fome e sede de justiça. Ou seja, é aquela pessoa que deseja o melhor para ele e também para o próximo. Amém, querido? Ter sede de justiça não é você querer julgar as pessoas da sua forma, não. Sede e fome de justiça é quando você sabe que todas as coisas passam pela mão do nosso Deus, porque Ele é o verdadeiro juiz, Ele que julga todas as coisas. Então nós não podemos, querer fazer de forma diferente. Precisamos ter sede e fome de justiça, olhar as pessoas de forma diferente, enxergar as coisas de forma diferente. Também no versículo 5 ele fala: os misericordiosos são, bem-aventurados são os humildes, que ele fala no verso 5, e no 6, aliás, em quinto lugar ele fala: os misericordiosos são os bem-aventurados são aqueles que são também misericordiosos, querido, que olha para a pessoa com olhar de misericórdia. Quem somos nós, querido, para querer julgar alguém, para querer condenar alguém? Nós precisamos olhar para nós mesmos. Ser misericordioso é quando você olha para dentro de você e enxerga quem você é. Será que você tem assim a capacidade de querer julgar alguém, querido? De querer julgar a pessoa ou condenar alguém? Quem somos nós? Nós somos, como a Bíblia diz, fomos feito pó da terra, iremos voltar para o mesmo lugar, querido. Então nós precisamos ter um olhar de misericórdia, ser uma pessoa bem-aventurada, feliz é quando nós temos esse olhar de misericórdia, de bondade para com as pessoas. Mas você só vai ter essa definição dentro de você se você olhar para você mesmo, para dentro de você. Quando você enxergar isso, você vai conseguir ser uma pessoa misericordiosa. Amém, queridos? Sexto ponto é os puros de coração. Aleluia! Esse versículo aqui, querido, me chamou muita atenção. Os puros de coração, ou seja, são aqueles que não se contaminam com as coisas do mundo. É aqueles que se preservam das coisas que vão te levar a se contaminar e a desobedecer ou desagradar ao seu Deus. Então você precisa ser uma pessoa assim, pura de coração, querido, sabe? Os puros de coração, como a Bíblia diz, herdarão o reino dos céus. Amém? São bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A Bíblia diz que se nós tivermos um coração, querido, puro, nós iremos chegar no céu.
Para isso precisamos vencer as nossas próprias limitações, a vontade da nossa carne, para termos um coração puro, desejarmos o melhor para as pessoas. Amém, queridos? Então, entenda isso, que isso é uma qualidade também que nós precisamos ter. Amém? Ser puros de coração, pessoas que não se contaminam com as coisas do mundo. O mundo, querido, ele traz muitas coisas para nos atrair, mas se nós tivermos um coração puro, nós não vamos nos apegar a essas coisas. Nós vamos pensar muito mais nas coisas que vêm dos céus do que aquilo que está no mundo. Amém? 7º lugar também, que dos pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores, ou seja, aqueles que procuram a paz, aqueles que evitam discórdias. Pessoas que são pacificadoras são aquelas que, ao invés de botar mais fogo na lenha, querido, pelo contrário, ela quer apagar aquele fogo. Amém? Pessoa que traz paz, não é aquela pessoa que, se for insultada, ela quer rebater 2 vezes mais. Não, os pacificadores são aqueles que evitam confusões, evitam brigas, evitam discussões. Amém? Então, se você é um pacificador, você precisa ter essa qualidade de ser uma pessoa que traga paz para a vida de outras pessoas. Não discórdia, não briga, não confusão, como o mundo é, né? Ser pacificador é evitar que aconteça uma confusão, uma briga, uma discórdia. Amém, querido? Seja um pacificador, busque essa qualidade também para a sua vida. Em 8º lugar, os perseguidos por causa da justiça, ou seja, bem-aventurado são os perseguidos por causa da justiça e por causa do reino de Deus. Se você é um verdadeiro discípulo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e tem sido perseguido, mesmo fazendo a obra, mesmo buscando obedecer ao nosso Deus, mesmo buscando obedecer a palavra, e tem sido perseguido por causa da justiça e do reino de Deus, saiba, querido, que você alcançou a graça de Deus, porque a Bíblia nos ensina, querido, que nós somos bem-aventurados por sermos assim, por sermos perseguidos por causa da obra. Não é porque você está fazendo alguma coisa errada, não. Mas é porque você está fazendo a vontade de Deus e tem sido perseguido, porque a gente sabe muito bem que as coisas de Deus, elas são loucuras para esse mundo. Amém, querido? Tudo é contrário. Hoje a gente temos visto que as coisas do mundo, o certo agora é errado e o errado é certo. É o que o mundo tem trazido. Mas quando nós vamos contrário a isso, a gente quer fazer as coisas certas, a gente quer agir de forma íntegra, correta, nós somos perseguidos, querido. Infelizmente, porque o mundo é contrário à vontade de Deus. Mas se você é uma pessoa pacificadora, humilde, né? Uma pessoa quebrantada, que chora, uma pessoa que reconhece que depende de Deus, você terá, querido, condições de agir dessa maneira, amém? De não fazer aquilo que o mundo vai tentar você a fazer, mas sim de obedecer, de viver uma vida íntegra e reta na presença de Deus. Pois bem, mas Jesus, ele nos ensina, através das bem-aventuranças, né, que nós precisamos ser diferentes e que, principalmente, querido, a gente precisamos entender que ter felicidade não é pelo que nós temos, mas é pelo que nós somos, quando temos a qualidade de que Jesus quer que nós tenhamos para que nós sejamos bem-aventurados. Amém, queridos? Então, se você sabe, se você tem entendido a palavra de Deus, você precisa
atrair para dentro de você essas qualidades. Nós precisamos buscar essas qualidades de um discípulo de Jesus, para que as pessoas vejam em nós a diferença. Mas por que Jesus falou isso para os discípulos? E logo depois ele fala, sobre o propósito, porque Jesus, quando fala algo para a gente, ele sempre tem um propósito. Quando ele ensina alguma coisa para mim e para você, ele sempre tem um propósito. E qual era o propósito de Jesus ali, naquele momento em que ele estava ensinando aos seus discípulos? Ele mostrou aos discípulos, como que nós devemos ser, como que deve ser as qualidades de um discípulo de Jesus. Mas para quê? Para que Jesus queria que os seus discípulos ouvissem essas palavras da bem-aventurança, ou seja, dos bem-aventurados? Porque se nós exercermos, querido, essas qualidades, tivermos essas qualidades dentro de nós, nós vamos trazer influência na vida das pessoas. Amém? Então, ele fala que a gente precisa ter essas qualidades para que nós não sejamos pisados, humilhados pelo nosso inimigo. Amém, queridos? E ser sal da terra, porque o sal, quando ele é límpido, ele é limpo, ele traz sabor, ele dá sabor, ele traz aquele tempero gostoso. E assim são os discípulos de Jesus. Precisamos ser o sal da terra, trazer sabor à vida das pessoas. Amém, amados? Você é o sal da terra, eu sou o sal da terra. Por isso, precisamos ir, queridos, contra todo o sistema do mundo e agir conforme a vontade de Deus. Por isso, Jesus ensina aos seus discípulos o que é ser bem-aventurado, o que é ser feliz. Feliz são essas pessoas que realmente buscam fazer a vontade de Deus, não pelo que ela tem, não pelo seu carro bonito, não pela sua mansão, não por ter muito dinheiro, por viajar muito, não, querido, mas sim por aquilo que está dentro de você, porque as aparências enganam. O mundo, querido, engana as pessoas, elas mostram uma certa aparência, quando nós sabemos que aquilo ali não é a realidade daquela pessoa. A gente sabe disso, a gente precisa entender isso. Ser sal, querido, e ser luz é você dar sabor, é você iluminar a vida de outras pessoas. Mas como que você vai fazer isso? Como que você vai ser sal e luz da terra? Se você tiver essas qualidades ao qual Jesus ensinou para os seus discípulos e ensina para mim e para você também nos tempos de hoje, já que eu e você também fomos alcançados pela graça de Jesus, fomos alcançados pela graça e hoje nós precisamos ser sustentados pela vontade de Deus nas nossas vidas. Somos dependentes do Espírito Santo para viver de acordo com a vontade do Espírito Santo. Amém? Nós não vamos ser sal da terra, querido, ou ser luz, porque a gente aliás, nós agora estamos na presença de Deus e hoje você está usando calça, blusa longa, ou você tem evitado estar em certos lugares e você acha que você mudou a sua vida, transformou a sua vida. Não, porque às vezes a gente temos essas aparências, como o mundo é, e nós como discípulos precisamos entender isso, porque não é pelo que temos, não é pelo que as pessoas veem, mas é por aquilo que vem de dentro de você, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, é que nós vamos mostrar que somos sal e que somos luz. Amém, queridos? Não viver uma falsa aparência, mas ser um verdadeiro discípulo é quando nós temos todas essas qualidades
aí sim nós vamos estar demonstrando quem nós somos. Amém, querido? Então, você precisa ser pobre de espírito, né? Que significa reconhecer que é dependente do Espírito Santo. Você precisa chorar, ser sensível, ser quebrantado, chorar com os que choram, amém? Abraçar as pessoas, chorar com ela, orar com ela, sofrer com ela também. Nós precisamos sofrer com os nossos irmãos, precisamos amar, precisamos abraçar os nossos irmãos. Se for preciso chorar com elas, chore também. Essas são as qualidades que Jesus quer daquele que é o sal, daquele que é a luz do mundo, querido. Chorar com os que choram, ser humildes e mansos de coração. Amém, querido? Obedecer, ser fiel, reconhecer quando erra, ter a humildade de pedir desculpa, de pedir perdão. Seja essa pessoa que faça a diferença. Amém? Você também precisa ter fome e sede de justiça, ser misericordioso. Você precisa ser puro de coração, como nós falamos. Amém? Porque nós veremos os céus se nós tivermos um coração puro. Nós também precisamos, queridos, ser pacificadores. Nós precisamos dessas qualidades para demonstrar e mostrar ao mundo quem nós somos. A gente sabe que o mundo, querido, já está tão diferente, a palavra já tem se cumprido, temos visto tanta maldade, tantas coisas acontecerem, mas eu e você estamos aqui, querido, para fazer essa diferença, para mostrar que há solução, que há como viver uma vida diferente, aleluia, na presença do nosso Deus, que há como nós sermos diferentes, mesmo quando andamos na contramão desse mundo, querido. Seja perseverante, creia. Deus, Ele mostra isso através da sua palavra. E eu tenho certeza que se eu e você praticarmos todas essas qualidades, oh, aleluias, nós vamos arrebentar, querido. Nós vamos salvar muitas vidas, vamos ganhar muitas almas, vamos fazer a diferença e muitos verão que você é um verdadeiro discípulo, ou seja, que você é o sal e que você é a luz para iluminar a vida de muitas pessoas, amém? Eu tenho certeza que a sua luz também vai brilhar, que as pessoas vão te procurar por saber que você é uma pessoa que ama, que abraça, é uma pessoa quebrantada, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que reconhece que precisamos um dos outros, amém, queridos? Para isso nós fomos chamados para sermos sal e sermos luz, amém? Conclusão, vamos em Efésios capítulo 2 para a gente concluirmos essa mensagem e entendermos melhor. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2, versos 1 a 9, amém, amados? Acompanhe comigo aí em nome de Jesus. Efésios 2, versos de 1 a 9, que diz assim, olha, a nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo
e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, ou seja, nos tempos de hoje, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Amém? Então nós somos, queridos, chamados para fazer diferença nessa nova era, nesse novo tempo em que nós temos vivido, amém? Em que nós esperamos a volta do nosso Jesus e precisamos assim praticar a verdade, a justiça, o amor, termos humildade, sermos pacificadores, enfim, todas essas qualidades que nós aprendemos aqui hoje. Também em Efésios capítulo 4, de 17 a 24, para a gente encerrarmos, diz assim, do versos 17 ao 24, o procedimento dos filhos da luz. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Amém? Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Amém? Pratique a verdade, que as pessoas verão em mim e você a diferença. Essas são as marcas daqueles que são chamados discípulos de Jesus. Amém? Se você não tem se enquadrado aí nesses 7 exemplos que nós demos aqui hoje, querido, peça perdão a Deus. Eu já pedi perdão a Deus por isso, porque a gente sabe que temos as nossas falhas, temos os nossos erros, e às vezes nós realmente deixamos de praticar algumas coisas que nós vemos na palavra de Deus. Então, se você sentiu no coração, peça perdão a Deus, comece agora a buscar fazer a vontade de Deus na sua vida, para que você seja sal e seja luz na terra. Amém, querido? As pessoas só vão ver em nós a diferença quando nós praticarmos aquilo que nós temos aprendido através da palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você é um homem, uma mulher de Deus e tem buscado fazer a vontade de Deus, você vai trazer para a sua vida todas essas qualidades que nós aprendemos hoje. Amém, amados? Eu tenho certeza que Deus nos edifica muito através da sua palavra. Eu mesmo fui muito edificado nessa palavra e busco eu realmente assim pedir perdão a Deus por às vezes não praticar aquilo que a palavra nos ensina, mas eu quero começar a fazer aquilo que a palavra nos ensina. Amém? Então, se você tem se enquadrado aí em todas essas qualidades, amém, glória a Deus por isso. Mas se você tem tido falha em alguma dessas áreas da sua vida, eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma, porque você reconhece, porque você é uma pessoa humilde, amém, querido? É uma pessoa que reconhece que precisa de Deus. Por isso, aplique na sua vida essas qualidades, para que você seja reconhecido e conhecido
como um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que você possa ser muito edificado e abençoado com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te livre de todo o mal. Amém? Estaremos aqui na próxima sexta-feira com mais uma palavra poderosa que vai nos trazer muita edificação. Deus te abençoe, irmão. Fique na paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? E graças a Deus. Um abraço. Amém.